Olá, eu sou Elisa Cole, consultora de imagem, e hoje a gente vai falar nessa aula sobre conexão moda-estilo. A gente vai falar de tendência, de moda de uma maneira geral, com outro olhar, saindo do básico. Eu quero que vocês pensem muito sobre o que eu vou repassar aqui para vocês e tragam isso para o cotidiano, para a vida de vocês, dentro dos serviços que vocês oferecem, para que você tenha um olhar mais amplo para a moda e para a tendência. Vamos lá, então? Começando pelo o que está acontecendo hoje nas nossas vidas. Né? Nós estamos em movimento. As coisas estão caminhando sempre de uma maneira muito rápida. Então, a primeiro olhar que a gente tem para o que é tendência é esse movimento. Então, olhar para onde as coisas estão indo começa. É por aí que começa, que a gente começa a entender o futuro das coisas, tá ok? Logo em seguida, a gente para pensar que as pessoas estão se reinventando. Há hoje, nas nossas vidas, nos lugares que a gente frequenta, ou então devido a alguns momentos que a gente passou de crise política, muitas pessoas perderam seus empregos ou outras pessoas saíram dos seus empregos para se reinventar. Então, está acontecendo um momento de muita criatividade. As pessoas estão trazendo para o nosso cotidiano coisas novas, diferentes, que a gente não tinha esse olhar para isso. E hoje elas trouxeram para nós, para a nossa vida. E principalmente dentro da gastronomia. As pessoas se voltaram mais para cozinhar em casa, para descobrir novas formas de cozinhar. Isso veio, inclusive, através do quê? De querer uma vida mais saudável. De repente, as crises que assolaram aí nossas vidas, é, elas vieram para nos mostrar um novo formato de consumir, de comprar, de cozinhar, de estar entre os amigos, a família. Então, a gastronomia veio muito forte. Ela se reinventou muito, tá? Outra coisa que apareceu com força e foi reinventada foi os trabalhos manuais, vieram com muita força, principalmente dentro da moda. Grandes estilistas colocaram, ou grandes marcas, colocaram detalhes na confecção das roupas, ou detalhe nas peças, que parece que quando você olha, remete muito a uma coisa que era do passado, feito pelas avós, aquela costura parece que feita à mão. Então, esses trabalhos manuais, eles trouxeram hoje como se fosse algo do passado. Está muito presente isso, né? Foi reinventado isso. Experiências. Hoje as pessoas não querem só consumir alguma coisa, comprar algo. Elas querem viver dentro desse espaço experiências novas. O comprar, sim, eu vou lá para adquirir tal coisa. Mas o que marca mais às vezes é o fato da experiência que ela vivenciou nesse espaço, nesse lugar, com esse serviço, tá? Então, as pessoas estão se reinventando, muita criatividade por aí. Se a gente juntar todas essas letrinhas que estão aí, tem uma outra coisa que está muito forte, muito presente no cotidiano, na vida das pessoas e veio para ficar de uma forma muito bacana, que é o quê? Todos juntos, o quê? Compartilhando. Se a gente unir todas essas letrinhas, a gente vai encontrar essa palavra compartilhar. E não é uma coisa de moda e de momento, não. A gente já está compartilhando, compartilhando comida, compartilhando aplicativos de o carro, né? Outros aplicativos que fazem compartilhamento. Outra forma de compartilhar, por exemplo, são os lugares físicos. Antigamente as pessoas tinham seus escritórios, seus espaços físicos para si. Hoje em dia está todo mundo no mesmo espaço, estão dividindo os espaços e N setores até diferentes uns dos outros, dividindo o mesmo espaço. Esse compartilhar, dividir a mesma internet, o mesmo espaço físico da cozinha, né? Se conhecendo, conhecendo os trabalhos uns dos outros. Então, esse compartilhamento é muito forte, muito bacana e veio para unir.
Uma outra coisa que a gente sente muito presente hoje é uma volta no tempo. Principalmente quando a gente notou, dentro da moda, essa volta para os anos 80, né? Mesmo as gerações que não passaram por essa época, né? Elas começaram a querer saber mais a respeito de como era. Ou de repente começaram aí a usar ou as cores, ou algumas coisas da época, ou as próprias músicas, né? Essa volta no tempo nos traz o quê? Uma certa nostalgia. E fora essa nostalgia, nos traz o estar offline. É como se fosse contra a tendência. Eu preciso estar no online, isso é importante para mim, mas eu quero também estar offline, eu quero estar desligado, desplugado, eu quero estar mais olhando para mim, para o meu interior, né, para minha volta. Então, são dois lados super necessários, mas essa volta no tempo é a nostalgia de uma época que a gente não estava tão ligado. Né? Que a gente não tinha informações disparadas de uma forma tão rápida como agora. É bacana a gente fazer esse olhar, né? E isso tudo tem a ver com o quê? Tendência. É futuro das coisas, né? É para onde nós estamos indo. Tá vendo essa flechinha? O que é tendência? Tendência é direção, é movimento e comportamento. Isso resume. É para onde está indo. É para onde nós estamos indo. Como que está o movimento das pessoas, das coisas? O que está acontecendo? Nós precisamos ter um olhar mais aberto, mais crítico, mais holístico para as coisas, né? Principalmente para quem está envolvido com a consultoria de imagem, com a moda, precisa ter um olhar para o movimento, para onde as coisas estão indo, tá? Que é o quê? Eu gosto de posicionar dessa maneira. Tem aqueles como se fosse um pilar, né? Começamos aí com vanguarda, com os inovadores, que a gente olha essas pessoas falando de coisas que fala assim, gente, isso nunca vai acontecer, né? Mas são pessoas que já estão ali, ó, estudando há muito tempo o que vai acontecer, o que está para o futuro, ok? E geralmente a gente vê assim, escuta essas pessoas e fala, gente, isso não vai acontecer. De repente, quem aparece? Os trendsetters. Pessoas, influenciadores, artistas, influenciadoras, que estão, de repente, usando ou falando sobre aquilo. É, e fala assim, meu Deus do céu, não vou usar isso não. Acho que isso não vai acontecer. E, de repente, vai tomando conta da grande massa. E as pessoas começam o quê? A ver nas ruas, estão usando as pessoas mais próximas, fala, gente, eu quero isso. Só que isso começou muito antes, né? Existem pessoas que já estudam isso. É um co-hunting que vai fazendo esse olhar mais amplo para daqui 5, 10, 15, 20 anos à frente, tá? Então, estar atento ao que está acontecendo para esse futuro é muito importante, tá? Eu gosto muito dessa frase que eu achei numa revista, é, e, e ela fala exatamente sobre essa multiplicidade, sobre tendências, sobre contrastes, sobre o que está acontecendo na moda, essa junção, e principalmente eu tenho que ter identidade. Tá? Eu não posso me deixar influenciar. Eu tenho que me encontrar no mundo nesse mundo e saber para que eu vim, né? Por que eu estou aqui? O que exatamente eu sou dentro desse movimento, dentro da onde eu estou inserida, profissionalmente principalmente? Para quem está envolvido com a consultoria de imagem, tem que ter autoconhecimento, tem que procurar se conhecer mais, se descobrir, ok? Isso a gente consegue observar que tem mudança vindo por aí. Muitas mudanças. É o espírito do tempo, né? E a gente tem que ficar de olho nisso. Isso é importante. Eu não diria até para quem trabalha só na nossa profissão, tá? Como consultora de imagem, de um modo geral, para todas as profissões, serviços, para as pessoas em geral, estudar o que está acontecendo é que a gente começa a ser mais observador,
tá? E empático. A empatia vem aí com toda a força. Antes mesmo de eu falar, deixa eu observar. Deixa eu me colocar lá no lugar do outro. Esses ventos de mudança são o quê? O que que a gente tem nessa imagem? Nos parece o quê? É, nos parece algo que não é tão bonito, né? E a gente vai falar sobre isso. Eu quero falar muito sobre isso, dessa subjetividade, tá? Do bonito, feio, certo e errado, 100% subjetivo. É aí que entra o nosso olhar mais amplo para as coisas, para as tendências, para o que está acontecendo. Vamos começar pela redefinição do feminino. É, um novo olhar para a mulher inserida no mercado. Não estou falando de machismo, feminismo, coisa do gênero. Não tô direcionando para isso. Eu estou falando de um novo posicionamento, um novo olhar para essa mulher, tá? Sem estereótipos, sem personagem. Se a gente vê hoje, dentro, por exemplo, desses concursos de Miss, o que que aconteceu? Tira esse negócio de desfilar de biquíni, tá? É a mulher real, são vidas reais, o que ela vive, a importância dela na sociedade é muito maior do que era. Então, esse olhar para o feminino de forma diferente, diferenciada, não só pensando esse é rosa, esse é azul, né? Vamos amplamente, a gente vai discutir esse feminino de uma forma bem diferenciada. Então, essa redefinição do feminino, a gente pode ter um olhar muito mais amplo para o que está acontecendo hoje em relação à mulher de uma maneira geral. A gente poderia falar uma aula só disso, né? Vamos para o próximo. É o que as pessoas estão procurando, é esse bem-estar, esse wellness. O meu corpo, o meu espírito tem que estar muito ligado. Sabe por que isso? Porque nós estamos todos os dias recebendo um turbilhão de mensagens, de informações, e isso nos deixa com uma certa ansiedade. E tem um momento que você quer o quê? Eu quero me ouvir. Né? Eu quero estar conectado comigo. Então, isso muito presente, muito forte na vida hoje das pessoas. Diversidade, chega, gente, tá? Não tem certo e errado, ok? A diversidade, homossexualismo, diversidade em geral, para quem tem deficiência física, autismo, gente, estão todos aqui, somos todos juntos, vamos compartilhar, vamos viver, vamos saber quem é esse ser humano. O que que você tem de diferente aí, coleguinha, né? Então vamos olhar mais para o ser humano, para a pessoa, parar de julgamentos. Isso é feio, hein? Julgar é feio. Vamos olhar celebrando o imperfeito. Lembra a imagem que está por trás desse slide? Hoje, perfeito? Quem é perfeito? Porque eu não tenho um rosto bonitinho? Porque o meu cabelo não é tão bacana, lisinho, arrumadinho, loirinho ou moreninho, coisa do gênero? Não. Então vamos celebrar esse imperfeito. Quem é essa pessoa? O diferente. Vamos olhar para o diferente de forma mais humana. É mais um olhar humano para tudo isso do que qualquer outra coisa. E para quem está no mundo da moda, para quem está no mundo da consultoria de imagem, da consultoria de estilo, tem que estar muito aberto. Tem que ser uma pessoa com um olhar mais humano para tudo e para todos. Colaboração. As pessoas estão colaborando mais umas com as outras. Eu vejo, inclusive, por exemplo, lojas de roupa que se vinculou a um café. Lojas de sapato que está vinculada a acessórios, um, loja, ou então, vamos lá, salão de beleza que está vinculado a outras pessoas de áreas diferentes, de áreas, por exemplo, de cirurgia plástica, pessoas estão compartilhando mais e dividindo seus públicos. Entendeu? Então, meu público pode ser dividido com você, meu público pode querer lugares de colaboração, collab, é, mesmo da mesma área da moda, todos no mesmo lugar.
Ou seja, vamos dividir nossas experiências, vamos colaborar uns com os outros. O meu cliente pode ser o seu cliente. Um outro olhar para o sustentável. Isso é caminho sem volta, tá? Ai, isso tem é tão amplo. Isso, para a gente falar de sustentabilidade, é muito amplo. Acho que eu não tenho nem repertório para tudo isso, tá? Mas vamos fazer o seguinte: se a gente pensar que isso também é um caminho sem volta, que tem muito a ver com o que a gente vai deixar nesse mundo para as pessoas que virão, que podem ser aí filhos, netos, etc e tal, né? E vamos pensar também que o pouquinho que eu faço hoje e que esse olhar mais pessoal, mais humano, mais crítico, mais sensível, para isso é importante. Outra coisa, não adianta eu ficar desinformada. Pode ser que eu não seja 100% sustentável, ninguém é. Mas eu ter um olhar mais especial para isso, ou então, eu não falo que sou ou que não sou sem ao menos conhecer. Então, leia mais a respeito, vai se aprofundando um pouquinho mais sobre o assunto. Velhas demais. Outro assunto, gente, velha demais para quê? Fala para mim. Essas pessoas de idade hoje, elas têm muito para passar, muito para ensinar. Então, a valorização deste ser humano maduro que está aí. E nós temos que ter um olhar, sim, sem preconceito. Isso é o mais importante. Então, essas mulheres maduras têm muito para nos mostrar. Homens e mulheres maduros têm muito mais para nos mostrar. Então, sem preconceito em relação a nada, principalmente a pessoas maduras. Agora vamos falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho em tendência, falando um pouquinho em cores, o simbolismo das cores. Então aqui a gente tem aqui uns cartõezinhos da Pantone, as cores. Isso também é um olhar especial para a gente. Da seguinte forma, tá? Vem a coleção, a cor do ano, quais são as cores que serão usadas nessa estação, naquela estação. Bacana. Acho que é legal isso. Mas o simbolismo da cor é muito importante. Principalmente quando a gente ouve falar da cor do ano. Ela está dizendo alguém, tá? Já estudou muito antes, uma empresa, um Hunting, alguém já estudou isso muito antes para dizer, para falar sobre a cor do ano. E o nosso olhar para isso, porque é movimento, é tendência para onde nós estamos indo. Então, estudar esse momento, é o momento que a gente está vivendo. Então, cores simbolizam sim. Aí você pensa, ai, falando cor do ano, ai, não tem isso no meu guarda-roupa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o símbolo dessas cores. O que está dizendo, o que está trazendo. Se você tem ou não no seu guarda-roupa, é indiferente, tá? Porque quando eu falo de tendência, algumas coisas da tendência vão funcionar super bem para mim. Outras, não. Outras nem tanto. E é a mesma coisa para você. Sabe o que é tendência que a gente tem que colocar dentro do nosso guarda-roupa? Tendência é atemporal. É algo que eu vou colocar lá no meu guarda-roupa. Se for neon, não sei. Ela tem que ficar por muito tempo e eu tenho que usar e ser versátil e funcional. Isso que importa hoje. Mas o nosso olhar para o que está acontecendo, as tendências, é importante. Se você vai consumir isso, aí é o teu olhar para a coisa, aí o seu gosto pessoal, o seu estilo que fala, ok? Os neutros, a gente fala de cor, a gente fala dos neutros. É bacana porque se a gente pensar num guarda-roupa funcional, ele tanto tem que ter pontos de cor, né? Aquelas cores de destaque que a gente fala, e a gente tem que ter os neutros, aquelas que vão fazer combinações de uma forma mais fácil ou mesmo funcional, tá ok? Mas isso serve para estilos diferentes. As minhas cores, por exemplo, neutras, podem ser menos que as cores de destaque. Então, isso é para cada um. Então, esse nosso olhar para o ser humano, para a pessoa, para o gosto dela, objetivos dela é diferente, tá? Então, esses neutros também vieram com bastante força, porque nós temos as cores que têm um simbolismo, mas o neutro vem compor, vem dar aquela equilibrada dentro desse guarda-roupa, por exemplo. Careta é o novo cool. Puxa vida, né? Às vezes as pessoas falam, ai, nossa, é tanta modernidade, é tanta coisa acontecendo, mas esse careta, tá? Tem um formato diferente.
E a gente vai falar sobre isso. Então, esse olhar mais tradicional, careta, clássico, ele está vindo reinventado, renovado, desconstruído, tá ok? Esse é um desfile que teve em Portugal do Carlos Gil. E essas imagens que eu trouxe para vocês representa muito o que ele trouxe para o desfile. E a frase que ele fala, eu acho que eu usaria ela por muitos anos. É, ele fala exatamente o que ele expressou nesse desfile, é um português, né? E ele fala o que ele exprime dentro, o que trouxe a composição do desfile dele, tá? Das peças dele, no que ele se inspirou definitivamente. É uma explosão de cor, de padrões de formas orgânicas, uma conjugação de texturas e silhuetas construídas pela fusão de formas geométricas. Resultam num look contemporâneo, elegante, descontraído, com detalhes que criam um visual sportwear chic, tão característico da mulher, Carlos Gil. Então, adorei essa forma como ele colocou o desfile dele. E é isso, é aquela coisa do que está vindo de novo, do quanto a gente pode se expressar através da nossa composição visual. Agora trago para vocês também um pouquinho falando um pouquinho do que o Carlos Gil está dizendo, do que veio de desfiles, do que está acontecendo de um modo geral, é exatamente a cor como presente, né? Essa mulher, essa cintura mais marcada, por mais que eu tenha como um exemplo dessa terceira imagem do vestido azul, que eu tenho essa cintura marcada, eu tenho também algo mais fechado, mas muito mais cor, essa composição do casaco, do vinil, trazendo isso para uma coisa mais contemporânea, mais inovadora, digamos assim. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, como o neon que veio e, se a gente parar para pensar, ele trouxe muito aquela coisa da nostalgia que a gente falou de uma época, né? Mas ele veio hoje para compor peças do cotidiano. Então, existem pessoas, por exemplo, que vão super adquirir alguma coisa pontual, um acessório. E outras pessoas que vão realmente incorporar isso nas peças do cotidiano dela. Mas veio de alguma forma para mostrar essa relação que a gente teve numa época com esse neon. Esse segundo casaco, que tem vários bolsos, é isso, essa coisa utilitária, né? Da gente sair e ter várias opções para colocar a chave, a carteira. Então, essa moda mais utilitária, colorida, com essa versão diferente. E o terceiro é a redefinição do feminino, não sei se eu poderia dizer assim, mas de repente esse olhar para esse vestido feminino rosa, mas mais velado, mais fechado, tá? Então eu não preciso estar mostrando tudo o tempo todo. Então esse olhar para o vestir, para o cor-de-rosa, para o romântico, mas mais fechado, mais velado. E aqui a gente começa a falar, é uma busca do que eu vi de alguns desfiles de um tempo atrás, e que agora eu trago, o que eu quero trazer é uma correlação com o que eu vi, com o que foi de desfiles, com esses estilos. Então, é tendência ligada à moda e as conexões que a gente pode fazer em relação aos estilos. Eu não estou falando aqui dos 7 estilos universais como princípio. Eu estou falando de estilos de uma forma geral, para a gente ter como repertório, para a gente falar saindo desse básico, ok? Então, a gente tem aqui o contemporâneo, elegante, sofisticado, que traz essa monocromia no vestir, os neutros claros e neutros escuros. Ele traz também na sua composição, no seu presente no seu estilo, a alfaiataria, mais qualidade quando vai adquirir uma peça, tem uma observação, um olhar mais minucioso para compra, para a qualidade da peça, tá?
antenado no que está acontecendo, gosta de uma coisa atemporal, mas ao mesmo tempo tem que ser contemporânea, tem que ser atual. Valoriza as marcas, né? Então, ou seja, tem um olhar para o que tem de novo que as grandes marcas estão fazendo, tá? Grandes e marcas reconhecidas. Eu diria até que tem um olhar especial para o mercado de luxo, e um poder com simplicidade, tá? Então, gosta desse olhar, dessa coisa contemporânea e sofisticada, porém com simplicidade, limpo. Temos também aqui a gente traz, por exemplo, uns exemplos da Fendi, que você encontra muito dessa sofisticação dentro dessas peças ligadas a essa marca, tá ok? Então é só para a gente fazer algumas relações com a marca, com o que ela já trouxe e com os estilos, tá? Aqui a gente tem o clássico adequado, estruturado, mais tradicional, refinado e atemporal. A gente consegue ter essa visão, da impressão que é algo feito sob medida, mais rígido na sua construção, é, mais mais ligado à história, né? O tradicional tem essa ligação com a história. O estilo tradicional, ele tem muito esse vínculo familiar, história, gosta muito dessa ligação, faz essa ligação muito forte com a história. Gosta de coisas duráveis. Então, esse olhar para a durabilidade das peças, a temporalidade das peças, ligado à tradição. É mais convencional, né? Tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, de abertura para as coisas novas, mais ligadas à moda, o que está acontecendo, a tendência, tá? E claro, a temporal, isso sem dúvida alguma. Então, ele tem esse clássico mais adequado, mais tradicional, e tem essa ligação muito forte com raízes, história, família. Aqui a gente tem um pouquinho, falando um pouquinho trazendo esse animal print para esse vínculo, para essa história, no formato mais clássico e mais tradicional, essas composições do animal print que a gente vem trazendo aqui, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do romântico, feminino, harmonia, graça. Vou voltar um pouquinho nesse vídeo anterior, que a gente está trazendo esse animal print, e eu estou vinculando com esse romântico, porque às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, não, mas o romântico, ou geralmente o animal print é algo de uma pessoa que gosta de mais, de como estilo gosta de sobressair, né? De aparecer mais, de estar mais ligada à sensualidade. Vamos desmistificar isso, tá ok? Sem preconceitos aí. Então, aqui eu trouxe um exemplo de alguma coisa que nos mostra no vestir. Até se a gente olhar para essa imagem, a percepção que nos traz é mais romantismo, mais feminino, harmonia, graça, tem todos os detalhes do feminino aqui, tá? Mais ligado a valores, um visual mais fraternal, jovial, né? Traz essa jovialidade e a impressão de ser acessível. Então, esse estilo traz nos traz essa percepção, tá ok? Mais equilibrado, mais harmônico, gosta das combinações, né? Mais certinhas, ligado mais a. Tem uma coisa charmosa, né? Tem um comportamento mais charmoso, mais delicado, movimentos mais leves. Sensualidade através da feminilidade. Então, ou seja, não é porque eu sou que tem um romântico feminino que não tenha, não, ele tem sensualidade, tá? Mas dessa maneira mais velada. Vamos lá, então. A gente fala aqui um pouquinho sobre esse estilo que está por vir, tá? Vamos falar aqui um pouquinho nessa impressão que a gente tem aqui desse desfile, dessas imagens que a gente tem aqui. Qual é a presença forte que a gente tem aqui nessas imagens?
é o preto, né? É a transparência, é o couro, a sensualidade, é o animal print. Então, o que que a gente traz aqui? Mais glamour, mais sensualidade, algo mais atual, esse prazer estético. Esse estilo gosta disso, dessa vibração mais energético, o excesso faz parte do estilo glamuroso e gosta de ser o centro das atenções. Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma comparação, ele não gostaria de, se ele estiver num evento, ele não gosta de estar, ele não precisa estar adequado, né? Ah, eu estou como todo mundo. Não, eu gosto sim, eu me visto para chamar a atenção. Eu me visto para ser o centro. Eu gosto disso. É um estilo que tem a necessidade que sente isso, tá? Esse glamour, essa sensualidade, essa coisa atual, e tem um apelo estético, tem um apelo aí ao corpo. Aqui a gente consegue fazer um olhar para. Eu acho muito bacana o que veio desse. Essa coisa meio borro, ligada, por exemplo, a algumas raízes, por exemplo, como culturas. Isso, algo mais original, essa coisa cultural do, por exemplo, se a gente dá uma olhadinha nessa primeira imagem, a gente tem uma ligação muito forte aí com algo de culturas, por exemplo, de regiões latinas, Colômbia, Peru. Então, essa ligação a gente também traz hoje como tendência, tá? Então, o chapéu, alguns detalhes que a gente está analisando e vendo aqui nessas peças, tem uma ligação muito forte com esse criativo, tá? Faz uma ligação com esse estilo criativo, culto, mais boêmio, tem uma ligação religiosa, original, vamos dizer que tem até um pouco de nostalgia. Como a gente fala são pessoas que gostam, por exemplo, de fazer um uso de peças que trouxeram de outros lugares, né? De viagens que fizeram. Enquanto algumas pessoas fazem suas viagens, trazem essas lembranças, essas peças que falam um pouquinho de outras culturas, mas deixam guardadas, né? Fazem, adquirem isso, mas deixa guardado. Esse estilo não, ele traz para o cotidiano dele essas peças que remetem a viagens, lugares onde eles foram, e principalmente essa nostalgia vinculada a, por exemplo, puxa vida, eu estou usando essa peça que é da minha avó, que a minha avó costurou, fez, usou lá em 1900 e, sei lá, 50, né? Então, ou foi da minha bisavó, tem uma relação, uma coisa nostálgica, criativa e tem esse culto a essa coisa nostálgica vinculada a alguma coisa do passado, tá? Influências culturais orientais, isso que a gente estava falando exatamente do que veio primeiro daquelas primeiras imagens, tá? Uma estética baseada em sentimento, exatamente aquilo que eu falei, parece que alguma coisa cultuada aos avós, um patchwork feito há bastante tempo atrás, um casaco, enfim, tem essa ligação. Inovador, curioso, versátil, porque usa tudo que tem de uma maneira muito criativa, artística e gosta da ligação do artesanal, do colorido. Esse é o espírito de um estilo mais criativo e artístico, tá? Aqui a gente tem algumas informações essa mistura que a gente vê aqui de informações relacionadas uma coisa meio antenada, né? Por exemplo, essa ligação do tênis, o colorido, vestir, um casaco um pouquinho mais clássico, de repente usando com moletom. Essas misturas são muito ligadas, por exemplo, ao natural. Esse orgânico, esse rústico, o simples, o casual, o esportivo, praticidade, livre do artificial, gosta, é mais ligado a algumas coisas ecológicas.
É, por isso que a gente amplia muito esse olhar para esse estilo. Vamos ampliar as nomenclaturas, o repertório, falar mais amplo. E aonde que eu, que sou, se você está se identificando com esse estilo mais casual, aonde que eu me encontro dentro disso? Espontâneo, mais ecológico, gosta do feito à mão, do básico, daquele elegante natural, esse natural vinculado a tecidos naturais, mais orgânicos, conforto, coisas que simplificam. Ah, por exemplo, uma bolsa que eu posso usar no meu cotidiano, no meu dia a dia, onde eu consigo colocar tudo lá dentro e eu não preciso ficar trocando. Então, eu tenho essa facilidade, essa simplicidade. Gosta dos tons mais terrosos. Por quê? Porque gosta de combinações mais fáceis, mais práticas, não tem que pensar muito, né? Vamos lá, então. E aqui a gente tem uma coisa meio, como que eu posso dizer para vocês? Vanguardista, né? À frente do tempo. Essas linhas mais assimétricas no vestir, esse colorido, essa coisa mais ligada à inovação, tá? Vamos lá. E quem eu encontro? Algo mais cosmopolita, moderno, tecnológico, muito vinculado a isso. Aberto ao novo, é, alta moda, tem essa necessidade de estar sempre compondo algo de tendência, algo novo, algo que todo. Ou então algo mais fashionista, que ainda ninguém está usando, mas eu quero ter, tá? Então, essa coisa do exótico integra corpo, mente, espírito, é equilibrado, estrutura, sofisticado. Ou seja, a gente encontra dentro desse estilo algumas personalidades assim, bem vanguardista mesmo. Fashionista e vanguardista. E pode ver que tem, se você olhar visualmente, é algo mais limpo. Tem a sua extravagância, só que muito vinculada ao tecnológico, tá? Ao que é moderno, novo. Dentro da moda e de modo geral, seus gostos, né? Seu gosto pessoal é direcionado a isso. Aqui a gente tem das passarelas para o meu guarda-roupa. Opa, a gente falou dos estilos, muito vinculado ao que a gente vê nos desfiles em geral. Então a gente fez os estilos vinculados à passarela. E, claro, abrimos mais o repertório desse dos 7 estilos universais. A gente ampliou um pouquinho mais, né? Nos fez pensar, sair um pouquinho do básico e pensar um pouquinho onde mais eu me encontro. Como que eu posso falar mais sobre o estilo, ou o meu estilo, ou o estilo de uma cliente, tá ok? Então, eu amplio um pouquinho mais o meu olhar para esses estilos e trazendo, claro, o que as passarelas estão ditando para quem. Mas agora a gente precisa pensar um pouquinho nessa vida real, né? No que exatamente a gente vive aí, que é das passarelas para o meu guarda-roupa, tá? Esse renovando o guarda-roupa de trabalho, por exemplo. Um exemplo que a gente traz aqui. Hoje em dia está mais disruptivo essa coisa de dress code de trabalho muito tradicional. É claro que a gente ainda tem profissões que são tradicionais, bem tradicionais. Vamos dizer que a área de direito, né, a advocacia, ainda, alguns escritórios, inclusive mais antigos, ainda tem esse vínculo muito forte com esse vestir, esse dress code formal, formalíssimo, né? Mas a gente já quebrou muita coisa desse vestir profissional, já tá mais leve, mais light, mais tranquilo, não tão pesado como era, já tá mais disruptivo mesmo, ok? E a gente traz essa versão nova, uma alfaiataria mais descontraída, ok? Esses beges utilitários e a personalidade do xadrez, a gente consegue hoje incorporar dentro desse novo formal ou dentro desse novo desse dress code mais disruptivo ou disruptivo, digamos assim, a gente consegue incorporar cores mais combinações de cores, a gente consegue incorporar mais estampas. De repente, até a gente pode brincar aí com coisas mais com menos contraste, mas é esse novo que está vindo. É a gente pensar, às vezes as pessoas diziam assim, puxa vida, ou o cliente e tal,
eu preciso de uma consultora de imagem, porque eu vou trabalhar num ambiente agora mais formal e eu preciso de uns terninhos, né? Não que os terninhos não tenham voltado, já vamos falar sobre isso, mas as pessoas estão muito vinculadas àquela coisa mais careta. E hoje a gente pode introduzir algo mais contemporâneo, mais moderno, né? No vestir, nas linhas, nos elementos de design. Por quê? Porque a gente tem um dress code mais flexível, ok? E a camisa branca, né? Já que a gente está falando desse dress code de trabalho, a camisa branca, todo mundo tem que ter uma camisa branca no guarda-roupa, né? Nem sempre, nem todo mundo, não precisa. A gente já está desmistificando, desconstruindo tudo isso, né? Então a gente pensar que a camisa branca também veio com com uma nova cara, um novo formato. Carolina Herrera, eu vi numa loja em Lisboa que no El Corte Inglês achei incrível, inclusive, várias camisas brancas, todas diferentes, as golas, as mangas, o formato do comprimento slim, mais over. Então, essa camisa branca que a gente vincula às vezes a uma coisa de dress code mais formal, com formalidade mais tradicional, a gente quebra com essas novas com esse novo formato, essa nova modelagem que veio aí, mais assimétrica, enfim, com outros detalhes, tá? Uma leitura das passarelas agora, tá? É uma coisa rápida para a gente dar uma olhadinha. E o que a gente vai fazer agora? Leitura. A gente vai se munindo de informações, vai entendendo, vai apurando mais o olhar. Muito importante para quem lida com a moda é entender o que está na passarela, por que está, e a gente traduzir isso para o nosso cotidiano e traduzir isso para o que está vindo e ter um olhar mais ampliado, mais para frente, mais para o futuro, tá? Então, o que veio e o que está acontecendo, um pouco das passarelas que a gente trouxe para a gente fazer uma leitura, tá? Então, esses ombros marcados, essa cintura marcada, tá? Esses ombros marcados que eu digo são mais fortes, mais ombros marcados mais masculinos, mas dentro de uma leveza, de uma cintura marcada, tá? Para essa mulher, voltando porque esses ombros, essas ombreiras, esses ombros marcados vieram numa época onde vieram de uma época onde a mulher precisava estar o quê? Mais masculinizada, né? Então foi esse vínculo desse blazer com os ombros mais marcados, porque a mulher precisava ter força. Hoje ela pode sim, mas ela pode muito mais que isso, né? Então é esse ombro marcado que voltou, só que com um formato diferente, com cores, né? Na época a gente tinha cores mais neutras, hoje não, hoje a gente tem uma alfaiataria mais colorida. Aqui a mistura do jeans com o tweed. O que significa isso? É uma ligação, o tweed, que a gente faz um vínculo assim tradicional, né? Um Chanel, um tweedzinho assim, tem uma cara mais formalzinho, mais careta, junto com o jeans. Então, essa união desses dois tecidos, essa disrupção, esse desconstruído, né? A gente tirar esse vínculo do que é certo, do que é errado, do que tem cara disso ou que tem cara daquilo, tá? Esse terceiro vem um vestido leve, fluido, com uma bota, um chapéu e um casacão, tipo masculino. Eu tenho todas as linhas fluídas do feminino, uma bota e um casacão pesado, tá? Então é esse feminino com força que a gente encontra aqui, tá? Ou seja, o que está dizendo, volta um pouquinho, o que está dizendo em relação a esse vestido? Eu sou feminina, eu uso vestidos leves, fluidos, gosto de marcar o corpo, mas eu tenho peso, eu tenho, esse casaco mostra que eu tenho força, ok? Vamos lá então, gente. São leituras e é muito legal quando a gente faz leitura. E a leitura, a minha leitura pode ser uma, a sua pode ser outra, outras pessoas podem trazer outras leituras, mas o importante é fazer isso, sabe? Isso nos traz repertório, nos traz o diferencial, nos faz pensar além, tá? E sair do básico, que é o mais importante. Aqui a gente tem o quê? Vamos falar daquele dress code, daquele vestir profissional? Por exemplo, a gente pode ter essas linhas mais
masculinas, esses recortes mais masculinos com força, com feminilidade. Por exemplo, nesse segundo, a gente tem um terno que branco, né? Esse branco, não me desculpem, ele é um off-white, os Laçarote. Então, se você olhar, ele parece realmente um terninho masculino. Ele tem umas linhas masculinas, pode ver que ele não é todo desenhadinho, mas tem um laço. Então, aqui, por aqui tem uma mulher, tem alguém, um laço, essa ligação. Então, é aquela redefinição do feminino, tá? Para a gente ir abrindo um pouquinho mais a mente. Claro que são várias leituras que a gente poderia estar fazendo. Estamos fazendo algumas aqui, um olhar meu, o seu olhar, e o olhar de todo mundo que gosta de moda, que curte e que tem essa vontade de fazer essa leitura diferenciada. Aqui é o que veio com força, trazendo aquela roupa de ginástica, a vida da gente hoje é aquela praticidade, né? Eu preciso fazer uma academia, eu preciso fazer uma atividade física, mas a minha roupa de academia também pode ir para o meu trabalho. Se eu tenho um trabalho um pouco mais criativo, que não tem um dress code rígido, eu posso de repente usar uma peça da academia super descolada para o meu cotidiano, né? Então, essa ligação dessas peças de academia, do neon, trazendo, eu estou falando de academia, mas para ser esportiva, né? Trazendo para o cotidiano, para o dia a dia, é isso, é o versátil, é o funcional. As capas vieram com tudo também, né? Para o inverno, as capas são como se a facilidade que você tem no vestir, né? Por exemplo, eu preciso estar aquecida, mas é fácil, é só eu jogar aquela capa, tô aquecida, o pelo, a bota. Então, de uma certa forma, ela vem para facilitar. Eu uso uma capa, jogo por cima essa peleirinha, a capa, e eu tenho o quê? Mãos livres, né? Então, estou aquecida, na minha totalidade e tenho minhas mãos livres. Aqui é o brilho, as correntes, isso também está presente, sabe por quê? Porque a gente quer, o que quer mostrar é o seguinte, que dentro do meu guarda-roupa eu posso sair noite, dia, brilho, correntes, eu posso usar mais o que tem no meu dia a dia. Então, eu trago todas essas informações que às vezes as pessoas fazem um vínculo. Essa é peça de noite, essa é peça de dia, essa é peça de inverno, né? Acabou isso. A gente não precisa mais seguir esses padrões. A gente pode juntar tudo e misturar, né? E seja dia, seja noite, seja inverno, seja verão, ok? O street style, as ruas é que ditam tudo hoje em dia. As ruas ditam. Então, esse nosso olhar para o que está acontecendo na rua, para como as pessoas estão vindo vestidas, o comportamento das ruas também é muito legal. A gente estudar mais o comportamento das pessoas para cada momento de vida. Momentos históricos que a gente vem passando durante muitos anos, a gente tem um olhar para o que está acontecendo. Aconteceu um momento histórico, uma crise. Então a gente vai parar para pensar nesse momento histórico. Opa, o que vai ser o futuro? O que vai precisar no futuro que hoje já não faz mais diferença nenhuma? Então, esse olhar e as ruas comandam. O movimento das ruas é que vão ditando as tendências, tá? Então, olhar para as ruas. Claro que eu trouxe aqui uma coisa muito mais ampla. A gente poderia trazer N situações que a gente vê no nosso cotidiano, né? E claro que seria bom a gente registrar tudo. Seria ótimo. Claro, registra para você e faz a sua leitura. A minha leitura é uma, a sua leitura é outra. É a leitura desse olhar para o que está acontecendo na rua, para o movimento, tá? Aqui a gente veio com o quê? Sabe essa bolsinha atravessada? Ai, que estiloso, né? Uma dicasinha de styling super bacana, mas é o quê? É a facilidade, eu quero as minhas mãozinhas livres. Deixa eu deixar essa bolsa pequena, onde cabem o essencial e eu fico com as minhas mãos livres. Eu estou em movimento. É isso, a mulher quer isso também. E as bolsas vieram para os homens também. Aquelas pastinhas vieram em forma de pochete, vieram em forma de bolsas atravessadinhas. Por quê? Porque eu quero as minhas mãos livres, eu quero movimento, tá? E eu quero colocar tudo num lugarzinho só e aqui é a mistura, né? Essa segunda imagem nos traz essa mistura, é o lenço, eu posso colocar as minhas peças e dar outras funções para ela.
para as minhas peças, para os meus acessórios, meus lenços, minha bolsa, usar de forma diferente. Eu posso dar outra função. Aqui é o que vem. Sabe aquela coisa que era do passado? Que a gente tinha umas leggings de pezinho, entendeu? Então é isso, traz isso. Isso é. Que fácil! Puxa vida, uma legging de pezinho que não vai ficar subindo, que eu vou colocar com um sapato, ela vai ficar acomodada, não é? Então, opa, tá nas ruas, tá acontecendo. É tudo procurando essa facilidade hoje, tanto para a mulher quanto para o homem, né? E é o quê? O que que a rua está ditando? Eu quero mais conforto, eu quero me movimentar mais, eu não quero me preocupar com algo me apertando, tá? Então, eu trago para todos os estilos formatos diferentes. Então, o conforto ele veio para todo mundo e cada estilo dita o seu modelo preferido, as suas escolhas, tá? Então, eu tenho mais coloridos, neon, diferentes, mais fashionistas e eu tenho os básicos, aquele com carinha de academia, os tênis, né? Isso é tênis, a revolução, é por aí, porque eles vieram de todos os formatos e vieram e para todos os estilos, para todos os perfis e para todas as faixas etárias, para todo mundo. E posso usar ele. Lembra que a gente comentou antes de dar outras funções para as roupas, usando mais com tênis e outras versões de usar as roupas, tá? Aqui a gente tem franjas, pelos e plumas, tá? Também vieram bastante. Parece meio, algumas coisas meio country. Então, isso também veio uma tendênciazinha. E pensa se realmente isso se encaixa dentro do seu guarda-roupa. Qual a leitura que você faz disso? Traz isso para o teu dia a dia? Consegue trazer para o teu cotidiano? Ou é só alguma coisa bonitinha que você gostaria de deixar no armário, mas vai ficar lá sem uso? Não pode. É, as meias. Nossas meias vieram até luvas, né? Eu não vejo quase isso. As luvas eu quase não vi muita função, não vejo as ruas trazendo as luvas que vieram em alguns desfiles, tá? Mas hoje eu vejo qual a leitura que eu tenho aqui? Primeiro, dá a impressão que a pessoa estava com muito frio, do jeito que estava vestida em casa saiu, né? Mas a nossa leitura para isso é o seguinte: as meias, eu posso usar um sapatinho mais aberto, que é uma mule, por exemplo, que eu só usaria em dias mais fresquinhos ou com calor de sol, né? Mas aqui eu posso brincar mais. Eu posso trazer esse sapato com uma proposta diferente usando uma meia. Uma meia colorida, uma meia arrastão, um modelinho de meia diferente para eu trazer também. Aqui é o esportivo associado ao sofisticado salto, né? O salto traz aquela coisa da sofisticação, né? Do empoderamento, ele tem esse vínculo, a gente gosta. E hoje os saltos, por mais que a gente busque o conforto do tênis, tem muito sapato de salto confortável. Mas vamos pensar nisso aqui, é aquela ligação do esportivo com o salto. Eu posso fazer essa conexão, ok? São leituras, né? Aqui é a leveza que eu encontro desse. Tá vendo? Eu tô na praia, mas se você olhar para essa combinação visual, uma combinação visual arrumadinha, tá? Então eu posso fazer essa brincadeira, né? De trazer essa coisa mais praiana, casual, leveza para o sofisticado. Tá? Posso fazer essa brincadeira. Assim como eu trago, por exemplo, um vestido elegantérrimo, sofisticadíssimo, festa no neon. Então, é exatamente isso. E a mistura da terceira imagem com duas estampas animal print com contrastes diferentes, mas próximos, tá? Eu tenho um pequeno contraste e um médio contraste. Elas têm cores próximas. Então, essa ligação do animal print com força, do neon, essa ligação da sofisticação, tá? O neon, o animal print e essa coisa leveza, casual, praiana, trazendo para essa sofisticação, tá ok? Lembra que a gente vai fazer leituras diferentes, a gente vai ter olhares diferentes. Então é legal a gente ouvir isso e
aplicar, trazer repertório, entender um pouco mais antes de julgar. Que julgar é feio, né? Então a gente não julga, a gente tem um olhar mais crítico, tá? Para aquilo que a gente gosta, mas é para mim. É, não é porque o meu gosto pessoal influencia alguma coisa, influencia para mim, o que é importante para mim, tá? Então a gente tem esse olhar na hora de ver um desfile, ou mesmo de ver alguma pessoa que se vestiu na rua. Eu vou dar até esse gancho aqui dessa informação, é isso. Muito importante que cada uma de nós, que cada um de nós que trabalha com consultoria de imagem, que trabalha com a moda, uma stylist, e é esse olhar que a gente tem que ter mais aberto, amplo para a pessoa, para o vestir de cada um de todo dia. Se alguém procura você para este trabalho, ela tem um objetivo. É baseado nisso que você vai trabalhar os elementos de design, que você vai trabalhar essa construção da imagem dela, tá ok? Agora, o meu olhar para o que a pessoa está vestindo é meu. A gente tem que entender e ser mais empático, entender o porquê, né? Porque cada um de nós carrega e traz uma história por trás. Né? Então, às vezes, o meu dia a dia, o meu cotidiano não me ajuda, não me facilita que eu esteja todo dia bem arrumadinha, né? Para olhar de outra pessoa. O que é esse bem arrumadinha? Não é verdade? Então é muito mais amplo. Por isso que a gente tem que ser mais sensível para olhar para o outro e ouvir mais do que falar. Bora fazer a nossa análise de novo, a nossa leitura aqui. Essa coisa das cordas que vieram bastante também, parece uma rede de pesca, né? Então, esse vínculo com o quê? Com o artesanal, a corda, essa carinha de rede, né? Essa trama mais aberta. Então, é muito artesanal, muito vinculado a isso. E essa leveza do terceiro look, os tons mais adocicados, trazer isso tons mais adocicados, mais claros, sabe aquela coisinha, tom mais lavado? A gente está vendo isso bastante, tá? Assim como a gente vê o color blocking, a gente vê essa coisa mais lavadinha, essas cores mais adocicadas, bem presentes aí, tá? E dentro até de peças com força, né? Peças de alfaiataria, ternos de alfaiataria com cores mais adocicadinhas, tá? Aqui a gente traz de novo também o tie-dye, né? Que veio com essa conexão. O que é o tie-dye? Tie-dye, por exemplo, é uma blusinha que alguma pessoa jogou tinta lá dentro com um descolorante, mexeu, queria renovar a blusinha que já estava, ou então a blusinha manchou e daí fez lá e deu uma torcidinha e transformou numa blusinha transformou no tie-dye, né? Então, o que é isso? É essa busca mesmo de vou dar uma renovada, vou pegar uma peça e outra, vou recortar, vou transformar, vou customizar, é a customização, é o upcycling, é o tie-dye, é esse manchadinho com uma cara que antigamente tinha uma cara mais de borro, é, meio hippie, né? Parece que de pessoas mais simples, que tinham que transformar suas roupas. Não, hoje está vindo para quê? Pro nosso cotidiano. E essa é a mensagem, é essa a nossa leitura. Essa coisa do laranja, uma cor de vibração, de energia, tá? E cores fortes, o amarelo, o laranja. Até esse último exemplo é a Max Mara, que se a gente olhar para ela e fazer uma leitura do DNA dessa marca, ela é bem clássica, né? E vem com cores fortes. Então é uma nova forma de se colocar no mercado, tá vendo as coisas acontecendo. Então, marcas que, por exemplo, eram muito ligadas ao tradicional, estão se abrindo mais. Estão vendo o que o movimento, o que as ruas, o que o momento histórico está pedindo, estão se reinventando.
tá? Estão trazendo um novo olhar mesmo para esse vestir. Deixa daquela coisa muito tradicionalzinha e estão se reinventando, tá? Para trazer esse olhar diferente aí para o nosso momento, tá bom? Aqui a gente tem aquela coisa da mulherzinha arrumada, o blazerzinho. Mas o que que essa ladylike, né? O que que a gente tem aqui? Uma coisa de, por mais arrumadinha, com uma carinha tradicional, o blazerzinho todo tradicional, umas linhas tradicionais, cores mais neutras, mas a gente tem a mistura de estampas. A leveza, a mistura de estampas. Então, tem uma certa força aí, tá? Então, uma senhora mais antenada, digamos assim. E aqui nesse segundo exemplo é exatamente uma peça muito elegante, roupas muito elegantes, sofisticadas, e a gente coloca o quê? Uma pochete. Pelo tiritário, pela vida dela, do cotidiano dessa mulher que está ágil todos os dias, se movimentando aqui ou ali, precisa estar alinhada, adequada, arrumada e tem que estar com as coisas fáceis, né? Então, a pochete para colocar o celular, para colocar essa facilidade que a pochete trouxe, para as mãos estarem livres, porque ela tem filhos, ela tem o movimento da casa, ela trabalha, tem muito disso, é esse olhar, essa leitura. Esse segundo é aquela mistura do blazer, da transparência, de uma meia rastão, de uma meia calça aquela mistura de aquela sandália, formato ali, um modelo gladiador, e esse misturar tudo com esse turbante na cabeça, tá vendo? É a gente trazer novas versões para o vestir, tá? Aqui a gente tem o quê? A gente tem as penas, aquela coisa bem artística, bem cultural, né? Parece uma coisa cultural, parece de alguma cultura, vinculado a esse cultural. Esse formato, as formas das roupas e novamente os monocromáticos. Como vieram esses monocromáticos? O look todo monocromático veio com força. Várias versões. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, é monocromático, mais sofisticado. Não deixa de ser, né? Se a gente pensar na estrutura também da tipologia física, opa, dá aquela alongada, traz sofisticação, mas é um outro olhar para esse monocromático, sabe? Para de repente a facilidade mesmo. E esse terceiro que também tem o laranja, tem também a monocromia, tem a bota, o curtinho, né? Para algumas, como veio também um tempo do midi que invadiu tudo, hoje uma volta do mais curtinho, tá? E trazendo essa informação dessa bota, sabe aquela ligação que a gente fez na primeira imagem ali, da pena, da coisa meio cultural? Bem isso. E se você olhar também a peça, ela é artesanal, parece que é feito de crochê, o tricô. O artesanal, o crochê, o tricô, isso voltou com um formato incrível, peças lindíssimas, um outro olhar, uma outro. Hoje a gente tem peças lindíssimas e não que antes não fosse, mas que a gente ficou um bom tempo da vida sem olhar para esse artesanal. E ele veio elegantérrimo, ele veio com valorização, ele veio como luxo, tá? Vamos lá? Mais um exemplo é a transparência. Novamente os ombros marcados, as franjas, o brilho e a transparência, tá? Isso veio forte e a gente pode estar usando isso no cotidiano, com muito styling. E o que que eu posso adaptar dentro do meu estilo, dentro da minha vida, dentro do meu lifestyle, com essa transparência. E não só para um lado sensual. A gente busca isso dentro de todos os estilos, tá ok? A gente encontra isso em todos os estilos. Aqui a gente traz de novo essa coisa da pochete, da facilidade da bolsa cruzada e uma coisa do militarismo, a cor, o verde, novamente o utilitário. Né? Claro que vem com essa coisa parece militar, o verde faz esse vínculo, mas o utilitário, a praticidade ligada à transparência, à feminilidade e as coisas mais fáceis. Então, assim, eu tô super elegante com a pochete, ela vem muito
aquela coisa disruptiva mesmo, sabe? Novas versões do que você já tem, use de formas diferentes, tá? Então é esse novo formato que a gente traz para a pochete, mas é mesmo uma coisa de facilitar a nossa vida, deixar minhas mãos livres e brincar com dentro de outros estilos, né? Por exemplo, vamos falar de esse terceiro look, que parece mais masculino, mas a gente joga uma renda, a gente joga uma transparência, tá? Essa ligação, aqueles padrões que a gente vai quebrando no vestir. Aqui são os lenços, né? O lenço em formato de roupa agora. O lenço que era de cabeça, agora ele veio em formato de roupa, parece até aquele look pijama, né? Porque o lenço molinho, tem muito uma ligação, mas não é. É mesmo o molinho, a leveza, o tecido, esse novo formato que a gente traz, por exemplo, para os lenços, não necessariamente eu preciso sabe aquela nova versão? Não preciso necessariamente usar ele na função dele. Ah, um echarpe, não. Ele veio para a cabeça, ele veio para bolsa, ele veio para amarrar na cintura, ele veio para ser usado como saia, ele veio para ser usado como cinto e ele veio para ser usado como turbante. Então, ou seja, ele traz até como blusa, porque existem alguns lenços grandes que a gente consegue fazer blusinha. Só dá uma olhadinha no styling, aí o que eu consigo produzir? O lenço como sobreposição. Então, é a gente trazer novas versões do que a gente tem. Isso veio dos lenços que se transformam em roupas, tá? Então, novas versões para o vestir. Sempre pensando no sair do básico. Aqui, o primeiro look é aquilo que a gente já falou, é trazer o esportivo. Para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, como que eu posso incorporar isso? Assim como o tênis veio com uma força muito grande, o total look esportivo também veio. Como que eu consigo incorporar isso no meu dia a dia, na minha rotina, tá? Esse segundo look, a gente vê as bolas. Aqui a leitura minha particular é a seguinte, claro que a Dolce Gabbana trouxe para esse desfile mulheres maiores, mulheres plus size, mulheres gordas, trouxe outras mulheres celebrando o que as pessoas dizem de imperfeito, fora dos padrões. Padrão para quê? Entendeu? Chega de a gente colocar as coisas dentro de padrão, não tem. Nós vestimos pessoas de tamanhos, vestimos pessoas de corpos completamente diferentes. A moda tá para vestir todo mundo, então vamos ter um olhar um pouco mais sensível para isso? Isso é um movimento. Isso está trazendo esse jeans que tinha uma carinha de jeans mais jovem, que eu não traria para o meu, por exemplo, para o meu dress code de trabalho, tem uma cara muito informal, ele tá vindo com isso, com até uma bermuda jeans, mas tem uma cara de alfaiataria, sabe? Um design, uma modelagem, então traz esse jeans lavado, vem com outras funções. Então, isso é bem o que a gente estava falando, é quebrar esses padrões. Ah, isso tem cara disso ou daquilo. Então a gente dá uma nova versão para esse vestir. Eu trago para essa peça um novo jeito de usá-la. É isso, as pessoas usam mais o que tem. Nós estamos quase num caminho pensando assim, mais sustentável. Revendo a forma de consumir. Nós estamos deixando de consumir. Nós vamos rever as formas de consumir, tá ok? Consumir mais das pessoas que estão próximas da gente, compartilhando mais, vendo o local, observando as pessoas que estão fazendo moda autoral, que estão trazendo um novo olhar para a moda, para o consumo. O que eu estou trazendo diferente? Pessoas que estão vestindo, que era uma grande dificuldade, pessoas que são de cadeirantes, né? Cadeira de roda, idosos, várias dificuldades, ou o braço ou a perna que não tem. Eu tenho que pensar nessas pessoas, né? São pessoas que trabalham, que têm um cotidiano, que têm uma vida e que não estão se encaixando dentro do padrão que algumas pessoas estão dizendo que tem que ter e não tem que ter. Todo mundo tem que vestir aquilo que se sente bem, confortável e tudo que quer fazer e vestir, tá?
Então, é esse olhar mais aberto e sensível pro ser humano. Então, é uma nova forma de vestir, uma nova forma de consumir, de olhar o próximo. Enfim, a gente tem muitas maneiras de estar observando a tendência, a conexão, o mundo, os estilos, para onde está indo tudo isso, tá bom? E tudo isso você traz para a tua vida, para o teu trabalho, para o teu serviço, de uma maneira geral. Aqui é exatamente isso, a redefinição do feminino, é aquela mulher que traz aquela roupa masculina. A gente tem também dentro do styling, eu gosto de falar numa parte que assim, vá lá no guarda-roupa masculino, busca algumas pecinhas que de repente estão esquecidas lá pelo namorado, pelo marido, pelo pai, enfim, e que você pode trazer para o teu guarda-roupa e trazer aquela nova versão para uma peça, né? E aqui é esse formato, é uma coisa mais masculinizada com detalhes do feminino. Então é um desconstruído do masculino entrando no feminino, novamente aqueles ombros, só que uma coisa meio desconstruída, né? Se a gente perceber essa primeira peça, por exemplo, a gente traz para o feminino, mas com uma carinha diferente, né? Que tem um formato reto, meio clássico, meio tradicional, com essa modelagem masculina, mas a gente incorpora muito bem no feminino, com detalhes, amarração na cintura, tá? E a mesma coisa o terceiro, que a gente traz para uma bermudinha leve, parece meio praiana até, com umas estampas clarinhas, românticas, e a gente coloca o quê? Um blazer bem masculino, pesado, tenho força, ok? Meu feminino tem força. Aqui o mini, né? Esse mini no vestir que voltou, que veio, e eu não sei, eu acho é ruim de dizer, né? Tem achismo, né? Eu acredito muito que esse curtinho, esse mini, né? Que o midi fez uma sucessão, etc e tal, mas hoje veio, tá esse mini aí de volta, é, a saia, o short e tal, vem justamente para dizer assim, eu não estou falando de machismo nem de feminismo, mas exatamente para dizer assim que eu posso usar é, tudo que eu quero usar, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Só que eu tenho que entender a vida que eu tenho, a vida que eu levo, onde isso se encaixa para mim. Então tem que fazer diferença. Isso tem que me representar. Então esse mini veio justamente para a gente dizer, não, a gente usa o pequeno, usa o mini, eu posso trazer isso para o vestir e sem causar. Porque isso entra muito dentro da minha vida, do meu cotidiano, tá? Mas ficou muito incrível, né? Porque a gente tem aqui aquele shortinho menor, mas blazer. Então, ou seja, é legal quando a gente faz composições, falando um pouquinho de styling, por exemplo. Se eu estou usando o short, que é pequeno, a sainha, que é menor, eu cubro mais a parte de cima. Isso é truque de styling, tá? Vai ficar mais o quê? Elegante. Quando, por exemplo, se eu estou falando de um momento praia, descontraído, verão, etc., é uma coisa, né? Vou usar um shortinho, uma camisetinha. Quando eu quero trazer esse mini para uma outra apresentação, para um outro dress code, para um outro evento, eu penso nessa composição, sabe? Tiro daqui, coloco mais aqui. Aqui tá pouco, vamos colocar um pouquinho mais na parte de cima, tá? Aqui novamente essa coisa do borro, só que mais chique, né? Mais assim, trago essa versão cultural, assim, mas eu trago para elementos do sofisticado, tá? Então chega de vincular isso a uma coisa mais riponga, tá? A gente traz para tecidos mais sofisticados, a gente traz para modelagens mais sofisticadas, tá? Aqui a gente tem novamente as franjas, né? Que vieram e quem se identifica acho incrível de compor isso dentro do seu guarda-roupa. É um elemento, é uma peça que traz uma estrutura e um estilo interessante para a gente fazer composições, tá? Aqui a gente traz o quê? A moda como arte. Prada, nessa roupa traz uma obra de arte na roupa. Isso é incrível, e a gente vê muita gente de moda autoral, muitas marcas incríveis que estão no mercado agora,
pensando tendo um olhar mais para o ser humano, para fazer alguma coisa diferente, em uma escala menor, né? Não obedecendo regras de tendências ou obedecendo regras de épocas para se fazer como moda, época de lançar alguma coleção, não vinculada a coleções por estações, não, moda de forma natural para todos, né? E aqui a gente traz esse fato pequeno, curto, né? Esse fato curto significa o quê? Um terno curtinho, um terno bermuda. Essa bermuda ciclista, com esse lado da alfaiataria, veio mesmo para essa coisa disruptiva, né? Mas um formal, esse novo formal, a gente pode trazer isso e incorporar hoje para o meu look de trabalho. Depende de onde você está inserido. Ter esse olhar para onde você está inserido e ligar ao vestir é importante, sim, tá? Nossa imagem, meu trabalho, minha credibilidade, enfim, a gente aborda isso dentro da consultoria de imagem de uma maneira muito bacana, tá? Aqui a gente tem exatamente esse primeiro look, né? Essa primeira imagem, a gente tem as franjas, aquela coisa do oeste, que vieram as botas, o country, aquela ankle boot mais baixinha, com modelo country, e a gente faz associações com vestidos mais leves, fluidos, muito bacana, tá? Aquela nova versão. Nesse segundo, a gente traz o terninho, a composição, mas num color blocking com cores mais vivas. Então, eu trago um tecido mais sofisticado, mais elegante, estruturado, para esse colorido, essa composição mais colorida, tá? E aqui também eu trago uma alfaiataria mais colorida, uma alfaiataria mais vibrante, tá? A gente tem aí, tem muitos modelos que a gente viu, que a gente está vendo e que, de repente, se você acha que se incorpora aí ao seu guarda-roupa, à vida que você leva, e pensar nesses terninhos no monocromático, da gente trazer de forma mais colorida. Então, aquilo que tinha cara de formal, careta, a gente traz com cor, com mais vibração, tá? Essa imagem, para finalizar, eu quero falar um pouquinho, porque é um vídeo, inclusive eu vou deixar o link do vídeo, é um vídeo da Diesel, que fala exatamente desse momento mais humano, um olhar para o ser humano, mais disruptivo, falando de diversidade, ok? Que está aí, está presente, e a gente tem que respeitar, ter um olhar especial, ser empático, estudar mais a respeito. Se eu quero, por exemplo, se eu estou vendo que tem algo que me parece, aos meus olhos parece diferente, por que eu não vou me informar mais sobre isso? Né? Às vezes as pessoas falam, por exemplo, dos autistas. Antes de eu falar qualquer coisa de uma criança ou de um adulto que tem autismo, por que eu não vou me informar sobre isso? Por que eu não vou ler mais a respeito? E isso é a respeito de tudo, tudo. Da diversidade nem se fala. Então, antes de eu falar de sustentabilidade, por que eu não estudo um pouquinho mais sobre isso e tento entender? E daí eu não, eu sugiro a minha opinião, né? Eu coloco a minha opinião sobre, tá? Então, esse vídeo fala sobre vai com fluxo, anda com fluxo. Essa música do vídeo também é super bacana, da Edith Piaf, uma francesa, e que tem o vídeo, as imagens, o que ele está falando. Tem muito a ver com tudo que a gente viu aqui. Então, eu vou deixar o link porque vocês vão adorar, tenho certeza. E quem quiser me dar um retorno depois disso nas redes sociais, eu vou ficar bem feliz. Enfim, aqui a gente encerra um pouquinho dessa aula, né? Que poderia durar muito mais, mas a gente aqui encerra esse olhar para o que é conexão, para que é estilo, para que é moda, para que a gente tenha mais repertório e tenha um olhar mais amplo para absolutamente
tudo que nos rodeia. Porque assim, você, como consultora de imagem, vai ter um olhar mais especial para quem você está trabalhando. Ou que você não trabalhe diretamente com a consultoria de imagem, mas trabalha com pessoas, então você vai ter um olhar especial para as pessoas e para o que está à sua volta também, tá? Quero agradecer a participação de vocês. Ó, não esquece, assiste o vídeo.